é uma palavra em inglês para definir o ato de perseguir alguém. E isso é um crime. A gente acompanhou um pouco disso aqui com o caso Vitória, stalking ou a obsessão. Aliás, stalking e obsessão são sinônimos? Quando é que a obsessão vira um mal maior? Quais são os sinais? Como é que a gente identifica isso? Nós vamos conversar agora com o neurocientista e professor livre-docente da Unifesp, Álvaro Machado Dias. Professor, bem-vindo à CNN Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Elisa. Professor, obsessão, assim, todo mundo tem um pouquinho de obsessão, mas quando é que vira uma coisa meio fora da curva, um problema mesmo a ser observado? Existem sinais, por exemplo, ou isso fica muito fechado no mundinho da pessoa que eventualmente as pessoas em volta nem identificam? Não, existe sim, inclusive existe um transtorno psiquiátrico específico que é caracterizado por obsessões e compulsões, que é assim, chamado assim, popularmente de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e aí ele tem características muito marcantes que podem ser usadas para diferenciar aqueles momentinhos normais em que a gente fica fixado numa ideia. Então, o que vai definir isso? A obsessão é o pensamento intrusivo, ou seja, aquele que acontece à revelia da sua intenção de tê-lo, ou seja, você não quer pensar naquilo, mas aquilo entra na sua cabeça recorrentemente e passa a atrapalhar a sua vida. Ou seja, a principal definição envolve o efeito na sua existência. Se você começa a ter pensamentos que recorrentemente tomam conta da sua consciência e não mais permitem que você conduza as atividades do seu dia, efetivamente você está enquadrado dentro de uma condição que precisa de apoio psiquiátrico. E aí a gente tem a contrapartida da obsessão, que é a compulsão, é o comportamento compulsivo. O que é isso? É a ação repetida, é a ação incontrolável. E geralmente as duas coisas estão juntas. Então, um pensamento intrusivo que fica ali fortemente atrapalhando a sua consciência e as suas atividades, leva a atividades que, em geral, são feitas para apaziguar isso. Então, por exemplo, a pessoa fica pensando em contaminação, que ela pode ser contaminada por algum tipo de bactéria, ou por um germe, por um vírus, e aí ela compulsivamente lava as mãos ou se limpa de outras formas, e assim a vida dela passa a girar em torno disso. Essa é a definição clássica. Professor, ainda só acrescentando, e eu já vou acrescentar aqui o Pedro durante a conversa, a Basília Rodrigues também, existe alguma diferença, como é que a gente identifica quando essa compulsão pega o sentimento, você ficar compulsivo, obsessivo em relação ao outro, né? E eu citei agora há pouco o caso da jovem Vitória, porque a polícia disse que o assassino tinha uma obsessão na jovem. Então, é claro que cada caso é um caso, eu não quero aqui generalizar, nem trazer aqui um olhar, porque então era uma doença. Não é sobre isso. A gente quer compreender esses mistérios da nossa mente mesmo, né? Para compreender até que ponto alguém pode cometer uma barbárie, como essa do caso Vitória e outras mais. Por qual motivo algumas obsessões podem vir para essa questão do sentimento, do gostar de alguém, professor? Porque é o seguinte, olha só, os pensamentos obsessivos, eles não escolhem alvo, os alvos que escolhem os sujeitos que acabam servindo de receptáculo para esses pensamentos. Em outras palavras, eles atravessam a consciência e as intenções dessas pessoas e aí eles dominam a sua existência. No caso do stalking, é muito comum que essa forma, né, que essa obsessão com alguém que faz a pessoa ficar vigiando, rodeando, olhando as redes sociais, procurando amigos e parentes, etc. e tal, é geralmente associada a um relacionamento prévio com aquela pessoa. É muito comum, então, e sobretudo, é mais comum em homens do que mulheres, ainda que exista dos dois lados, mas é muito comum um ex-namorado, um ex-marido que stalkeia a vítima, né? Lembrando que isso se tornou crime no Brasil a partir de 2021, porque está com aquele pensamento, aquela coisa, ele só consegue pensar naquela pessoa e em mais nada. Isso, evidentemente, é muito diferente de gostar de alguém, até porque quando você gosta, você se preocupa com o que a outra pessoa está sentindo, e esse tipo de atividade não gera nenhum sentimento positivo na vítima, muito pelo contrário. Agora, eu queria só fazer um comentário muito rápido em relação ao caso Vitória, porque eu acho que é importante, que é o seguinte, a tese
de que o assassino é um stalker, ela ainda não está completamente configurada. E a gente tem aí, se a gente olhar do ponto de vista da psicopatologia, algumas dimensões que levam a gente a ter cautela em relação a isso. Então, por exemplo, há estudos sobre a relação entre assassinato e stalking. E o que esses estudos mostram é que em menos de 2% dos casos o stalker assassina a vítima, tá? Esses 2% de casos reportados de stalking pesado. Então, não é uma consequência natural desse comportamento. Segundo lugar, se a gente parar para pensar do ponto de vista lógico, o stalking, em geral, ele acontece a partir de uma sequência de ações de stalking. Não é uma coisa assim que a pessoa, uma vez ela está pensando na vítima e aí ela toma uma atitude impensada. Muito pelo contrário, ela fica circulando, ela vai na casa, ela é vista no trabalho da vítima, onde a vítima estuda. É um comportamento socialmente muito notável, assim, tá? Então, nesse caso, esse comportamento não está tão claro. Terceiro lugar, há, nesse caso, um indicador, pelo menos indireto, de que talvez possa existir uma motivação muito mais racional, porque o que o suposto assassino falou na declaração, né, na sua confissão, foi que ele tinha um relacionamento prévio e a vítima estaria ameaçando contar para sua atual esposa, ou seja, talvez esse fator racional possa explicar melhor a situação. E, por fim, eu acho que cabe lembrar que existe sempre, por mais bárbaro que seja o caso, uma presunção de inocência e, no caso, o suposto assassino fez essa declaração sem a presença dos seus advogados, que estão ali tentando justamente descartar essa confissão, porque estão dizendo que ela não valeu, e o próprio acusado falou já publicamente, inclusive falou publicamente, né, quando ele foi movido à penitenciária, que ele não havia confessado. Ou seja, há uma discussão aí que eu acho que também precisa ser levada em consideração, ainda mais considerando por fim, o fato de que o sujeito teria movido um corpo que pesa 70 quilos sozinho, o que os especialistas no assunto dizem que não é muito fácil, não é muito trivial, levantando ainda mais dúvidas sobre toda essa narrativa que está sendo colocada como factual. Acrescentar aqui o Pedro durante a conversa. E obrigada pelas ressalvas, professor. Muito importante, né? Porque se é um caso tão delicado, obrigada por ter trazido essas ressalvas no olhar aqui também pra gente. Pedro. Obrigado, Elisa. Doutor, bom dia. Obrigado pela conversa aqui com a gente. Eu queria mudar um pouco o prisma e olhar do ponto de vista da vítima. A gente sabe que o crime de stalking, muito embora tenha sido reconhecido e oficializado em 2021, não é de hoje. As mulheres sofrem perseguição de diversos meios por diversas pessoas há muitos e muitos anos, há décadas. Vou contar aqui uma história real de uma pessoa com quem eu estava conversando minutos antes de entrar aqui. Vou chamá-la de Maria, com um nome fictício para preservar a identidade dela, mas ela estava me explicando, me contando a história dela. Ela trabalhava num local, num ambiente acadêmico, e teve um problema com um tablet. E foi consertar esse tablet com uma pessoa indicada por um colega de trabalho dela. E essa pessoa indicou um homem que 2 ou 3 meses depois começou a mandar mensagens para ela, tentar invadir conta de banco, perfil. Ela recebia mensagens de madrugada, meia-noite, 1 da manhã, dizendo de tentativas de tentar acessar a conta do Instagram, a conta do banco, etc. e tal. Foi à delegacia por 5 vezes. Só na 5ª vez, quando ela foi acompanhada de uma advogada, ela foi ouvida, o depoimento dela foi colhido, e isso passou a ser uma investigação, ela ganhou uma medida protetiva contra aquele que era o homem que consertou o aparelho, que não tinha nenhuma relação com ela. Enfim, contei essa história aqui, doutor, para dizer que ela teve que mudar de cidade, passou por um sofrimento muito grande, teve terror noturno, depressão, porque é uma coisa que invadiu totalmente a vida dela, tinha medo de dormir na própria casa. Na tua avaliação, conhecendo a mente das pessoas, o que a vítima pode fazer, vivendo num país onde a polícia muitas vezes não atende os nossos chamados, o que a vítima pode fazer para afastar esse tipo de pessoa, para afastar o comportamento de um perseguidor obsessivo? Olha, é sempre muito bom poder trazer boas notícias, né? E, eventualmente, trazer essas boas notícias pautadas no funcionamento da mente. Mas nem sempre é o caminho. Há um estudo americano sobre a eficácia das estratégias de tratamento, né, de evitação de stalkers. E o que esse estudo mostra é que nenhuma estratégia
tende a funcionar. Infelizmente é isso, tá? Então há estratégias que inclusive geram grande prejuízo na vida da vítima. Por exemplo, mudar de cidade, por exemplo, fechar uma conta no LinkedIn, que eventualmente é usada para que essa vítima possa receber uma proposta de emprego e assim por diante. E outras vezes, o que é usado como estratégia é simplesmente tentar ignorar e seguir com a vida. Em geral, stalkers, como são obsessivos, tendem a seguir fazendo reiteradamente aquilo que atormenta e torna a vida da vítima efetivamente um inferno, independentemente das medidas tomadas. Então, assim, eu acho que essa responsabilidade da vítima, ela acaba não tendo, porque ela pode fazer o que ela quiser, que esse sujeito vai continuar atrás, tá? Então, ela, por exemplo, cancela todas as contas em redes sociais. O sujeito dá um jeito de ver qual que é o caminho que ela faz pela cidade, stalkear fisicamente pela rua. E assim vai. Essas pessoas, em geral, justamente pela natureza obsessiva do pensamento e a compulsividade comportamental, não tem limite. Nossa, que bom ouvir informação, mas ao mesmo tempo que angústia, né, Basília Rodrigues? Por favor, pode vir, Basília. Como faz para parar? Como o stalkeador, né, a pessoa que é obsessiva, deixa de desejar algo de maneira tão deliberada e perigosa até? Porque fazendo uma comparação com o vício em uma droga, tem muita gente que diz que consome a droga, mas que para na hora que quiser e nem sempre consegue. Nessa relação pessoa a pessoa, no querer, e o senhor foi muito assertivo ao dizer que não tem nada a ver com paixão, não tem nada a ver com gostar, mas tem gente que se engana e acha que é um sentimento bom. Então, como esta pessoa que não sabe pode estar doente ou prestes a cometer um crime, para? Olha, assim, em geral, o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo é dos mais difíceis que existe, tá bom? Então isso a gente também tem que colocar aqui com muita clareza. Eu adoraria estar trazendo notícias mais positivas, mas a verdade é essa. E, assim, existem duas estratégias e tudo começa no reconhecimento da necessidade de mudar esse comportamento e de, enfim, se tratar. Se a pessoa não vê que ela tem um problema, se ela não acredita nisso, a gente já não tem saída. Agora, do ponto de vista clínico, os dois caminhos são a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia que serve para que a pessoa consiga identificar o momento que ela tem um pensamento intrusivo e consiga bloquear o comportamento decorrente, colocando no lugar uma outra atividade, tá? Então, é como uma substituição. Você começou a pensar naquilo que você sabe que vai tomar conta do seu dia, você já muda de rota e você, quando vai fazer um comportamento desse tipo, você também muda de rota. A segunda estratégia, que eu diria que é absolutamente necessária, é o tratamento farmacológico. Então, por exemplo, quando o paciente com transtorno obsessivo compulsivo, ele toma medicação psiquiátrica, em geral, antidepressivo, o comportamento é mitigado. Há também técnicas como estimulação magnética transcraniana que apresentam efeitos sobre esse tipo de comportamento, mas não é nada que cure, tá bom? Esse tipo de traço, porque, em geral, isso surge de um tipo de funcionamento cerebral que não é, vamos dizer assim, sanável a partir do tratamento dos sintomas. Dito isso, existe um perigo muito grande do ponto de vista legal da gente tratar condições que são comportamentais e intencionais como transtornos psiquiátricos, até porque se essa inclusive pode ser uma estratégia jurídica e assim, muito fácil, uma saída fácil. Olha, o paciente, né, inclusive no direito se chama o paciente. O paciente, ele não estava dotado de suas capacidades mentais plenas, então ele é inimputável. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? A medicalização do comportamento, ela é perigosa para a sociedade. Então, eu diria que a gente tem um balanço entre as duas coisas. Num extremo, uma condição que é tratável, e do outro lado, a necessidade
da justiça agir com pulso firme e das investigações prosperarem do ponto de vista daquilo que as vítimas estão trazendo para que esses comportamentos sejam mitigados. Porque quando a pessoa que não é um paciente psiquiátrico grave, mas é simplesmente o sujeito que toma essa liberdade de stalkear, sabe que aquilo vai ter consequências drásticas, o comportamento se reduz substancialmente. Para fechar, eu queria contar uma história de 10 segundos. É o seguinte, teve um estudo americano que colocou pessoas que já tinham dito que tinham stalkeado alguém levemente, porque, claro, ninguém vai admitir isso de maneira muito profunda, em dois grupos. Num grupo, se dizia que aquilo era mais ou menos normal, e no outro que aquilo era péssimo. Depois foi feita uma entrevista com essas pessoas perguntando, e aí, você vai fazer isso de novo? Quando o comportamento era normalizado num grupo que dizia que, ok, nós também fazemos, etc e tal, mais de 40% disseram sim, enquanto do outro lado, menos de 5%. Então tá aí o efeito social da normalização do comportamento que a gente tem que pensar e colocar em primeiro lugar, evitando gerar uma saída fácil pela via da medicalização. Sensacional. Professor, muito obrigada, hein? Álvaro Machado Dias, neurocientista e professor da Unifesp. Muito obrigada por nos ajudar a compreender. Eu confesso que eu cheguei na conversa com uma dúvida e vi que o campo é muito maior do que a gente imagina e que tem a ver com transtorno obsessivo compulsivo, com toque e tudo mais. Mas conhecimento é um tesouro. Obrigada, professor. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia para vocês. Obrigada, Basília Rodrigues. Será que ele usou também alguma técnica aí, Elisa? Porque prendeu a nossa atenção, né? A gente não conseguia parar de assistir. Sensacional, né? Sensacional poder compreender aqui, Pedro Duran. E a ressalva, vindo aqui para a câmera fechada, a ressalva final do nosso entrevistado do perigo de confundir um crime com doença, que é preciso separar e que muitas vezes é usada a justificativa da doença para justificar um crime. Isso é muito sensível no ambiente jurídico e de julgamentos. O presidente da República quer tirar o sindicalista João